deste debate e o seu decurso é esta. É impressionante. É impressionante como, de facto, temos a esquerda mais rasca da Europa em matéria de defesa da população. É impressionante. Impressionante como um partido tem o desplante de aqui chegar e dizer-lhe, Sra. Deputada, que tenho muito orgulho em ter entre estes deputados homens e mulheres, entre os dirigentes deste partido e militantes, homens e mulheres que sentiram na pele os crimes que os senhores cometeram neste país, tirando-lhes a propriedade, o trabalho e a vida que os senhores cometeram neste país, que os senhores cometeram neste país, que os senhores cometeram neste país. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a discussão na Assembleia da República sobre as ocupações de casas, que, como sempre, para a esquerda, são só percepções e não existe qualquer problema, e é só populismo. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, numa perspectiva de atualidade e oportunidade do debate das iniciativas legislativas 13, 32 e 90, começaríamos por referir o seguinte. O direito fundamental de propriedade privada, como é concebido, manifesta-se num poder ter, num poder utilizar e num poder dispor. O Partido Socialista considera que aquilo que neste momento mais preocupa, interessa e afeta a vida dos portugueses é o poder ter, ou seja, o direito de aceder a uma propriedade, o direito de ter uma casa própria para organizar a sua vida e a da sua família. Por isso mesmo, a prioridade política neste hemiciclo deve ser esta matéria e a da habitação, porque o que os portugueses almejam é que os políticos encontrem soluções para os verdadeiros problemas que os atormentam. O compromisso político e constitucional com um espaço de cidadania em que todas as pessoas disponham efetivamente da possibilidade de se tornar proprietários ou arrendatários é que é a prioridade para Portugal nos dias que vivemos. Por outro lado, numa perspectiva de criminologia e estatística criminal, o sistema de informações das estatísticas da Justiça Penal, que é crucial na definição da política criminal, não apresenta dados relevantes do fenómeno criminal que aqui nos é trazido a debate e vertido nas exposições de motivos das iniciativas legislativas. A usurpação de imóveis não merece sequer qualquer identificação singular na estatística produzida. Em matéria de crimes contra a propriedade, diga-se que a estatística da Justiça Penal é muito mais preocupante, por exemplo, nos crimes de furto de oportunidade ou objetos não guardados desde 2021 em diante. A realidade dos números é o que deve estabelecer o critério de valoração principal em vista de uma eficaz luta contra o crime. Muito mal andaríamos se o direito criminal a constituir não partisse da realidade social que efetivamente vivemos. A ocupação abusiva de imóveis é, em resumo, residual e já tem expressa consagração penal punitiva, não se vislumbrando razões de fundo para o agravamento excessivo do seu enquadramento penal. Parece, pois, que este debate tem fonte nas clientelas de uma certa agenda populista e não da realidade do país. Efetivamente, o Código Penal já prevê um tipo legal de crime que reprime penalmente a usurpação de coisas imóveis no artigo 215. Não existe também, quanto se saiba, no quadro dos intervenientes judiciários qualquer manifestação de inoperância do quadro jurídico penal constituído na tutela do problema. Não existem, assim, substanciais razões sociais para proceder a uma profunda alteração legislativa da lei penal. Inclusivamente, alguns dos projetos de lei aqui em apreço atribuem ao Ministério Público funções judiciais, estilhaçando com o quadro legal e até constitucional do papel dos juízes e dos magistrados do Ministério Público na Justiça Portuguesa. E, além do mais, criam distorções no regime de flagrante delito que, paradoxalmente, podem fragilizar a posição do ofendido. Senhoras e senhores deputados, mas o PS não ignora, nem pode ignorar, o poder utilizar e o poder dispor a favor dos legítimos proprietários de imóveis. É também um direito que merece uma tutela jurisdicional mais efetiva, mas com equilíbrio, proporcionalidade
e com a sempre necessária intervenção de um juiz árbitro que possa interpretar os factos e decidir ouvindo ambos os lados da história. E por isso reconhecemos virtualidades no projeto de lei 90 do Grupo Parlamentar do PSD e, por conseguinte, em conformidade, estaremos disponíveis para continuar e aprofundar este trabalho em sede de especialidade. Em suma, senhoras e senhores deputados, legislar, sobretudo em matéria penal, com base em percepções e não consubstanciado em dados e evidências, tem nome. Chama-se populismo penalista. E para isso não poderão contar com o Partido Socialista. Por outro lado, legislar com sentido de responsabilidade, equilíbrio e proporcionalidade, poderão Vossas Excelências e, sobretudo, as portuguesas e os portugueses continuar a contar, como sempre, com o Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Rijo tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Se faz favor, Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Rijo, eu devo dizer que considerei chocante a forma como desvalorizou aquilo que é um atentado a um direito constitucional, que é um direito constitucional que a jurisprudência tem equiparado a direito fundamental, como é o direito de propriedade. E por isso a pergunta que tenho para lhe fazer é muito simples. Quantos portugueses com a vida destruída, quantos atentados a este direito de propriedade, quantas pessoas zeladas é que o senhor acha que são relevantes para se dar ao trabalho de lhes dar atenção? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado André Rijo. Se faz favor, Sr. Deputado. Tem 19 segundos, mais a tolerância. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, chocante será nós enverdarmos por uma tese que pode permitir que o direito penal português possa ser alterado com base em percepções que não sabe muito bem onde é que vem. O direito penal é a última ratio. O direito penal é a última ratio. E, portanto, sobre o populismo, Sr. Deputado, não posso aprender nada com o Sr. Deputado, posso aprender tudo com o Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor. Vamos, por favor, criar condições para ouvir o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. O direito à propriedade privada está consagrado nos acervos de direitos nos quais nós nos revemos. Está na Convenção Europeia de Direitos Humanos, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, qualificado, é claro, como qualquer direito. Ele não é irrestrito, ele não é absoluto, mas deve ser preservado. Ainda para mais, quando estamos a viver um surto, não é como qualquer outro direito, ele é qualificado e também inclui nele o direito a aceder à propriedade privada. Sr. Deputado Pedro Frazão, mas eu dou razão numa coisa. Quando o problema é tão grave e atinge as dimensões que este tem atingido, com 223 mil casas ocupadas, não, espera aí, são 23 mil, não, são 2.300, não, são 223 casas ocupadas em 2024, pronto, não, está bem, mas dou-vos razão, senhores deputados do Chega, porque é um facto... Sr. Deputado Rui Tavares, vamos aguardar que haja condições para prosseguir o debate, se faz favor. Temos tempo. Julgo que já esperámos o suficiente, peço à Câmara que dê condições para se prosseguir o debate. Sr. Deputado Rui Tavares, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate é do Chega e creio que a importância que eu lhe estou a dar justificaria que o ouvissem. Porque, de facto, aumentou a ocupação de casa, aumentou este fenómeno
de 2024 para 2025. Ah, não, pera, não. Afinal, diminuiu 10%. Mas, de qualquer forma, é um caso muito importante. Eu tinha aqui algures um número muito grande que acho que espanta qualquer português. 723 mil casas desocupadas, onde podia morar gente. Portanto, podemos conversar, eu estou de acordo que o direito à propriedade privada é essencial e ele deve ser mantido, preservado, defendido. Até poderíamos chegar a uma espécie de consenso, que é agravávamos as penas, duplicávamos as penas para a usurpação ilegal de imóvel, que no distrito de Faro teve o número de um caso, já em fase de despejo, se vocês concordarem em duplicar o IMI das casas devolutas, contra o qual têm votado sistematicamente. Ora bem! Agravaríamos as penas dos ocupas se as direitas pensassem em agravar a desocupação de casas. Concordar, por exemplo, em aumentar o imposto. É que se não se consegue ouvir. Sr. Deputado Rui Tavares, terminou? Não? Não se consegue ouvir. Estou. Pois é que está-se a tornar difícil perceber isso. Srs. Deputados, os apartes são, como toda a gente sabe, aceitáveis até ao ponto em que não perturbam os debates e não permitem que se prossiga com normalidade. E neste momento isso está a acontecer. Portanto, eu peço o favor de criarem condições na sala para que o debate continue. Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Se eu puder fazer um bocadinho da minha intervenção no meio dos apartes. Ora, mas vamos ter outro debate sobre a habitação daqui a pouco. E eu estou certo que o Chega finalmente votará a favor de implementar imediatamente o Fundo de Emergência na Habitação, que o PSD, com 100 milhões de euros para utilizar para impedir que as pessoas fiquem sem casa e sem o ter regulamentado desde que chegou ao Governo, apesar de repetidas vezes avisado, finalmente o quererá fazer. Para finalizar, acho muito interessante que o PSD diga: partilhamos destas preocupações. Só que violam o Estado de Direito, invertem uma data de princípios de direito que são essenciais, mas no resto partilhamos. Sabem o que é que partilham? Partilham a necessidade de ir atrás de uma percepção que já não seria a primeira vez criada pelo Chega e completamente falsa, como vemos. Boa sorte nesse caminho. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Tavares tem 2 pedidos de esclarecimento. É certo que não tem tempo para lhes responder, mas os deputados inscritos têm naturalmente a possibilidade de os fazer. Tem a palavra para isso o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, a tese que venho aqui defender é que é uma questão estatística, aliás, partilhada pela intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, para quem nós não sabemos bem qual é o número aceitável, a partir de quando é que isto é um problema. Mas há uma coisa que eu sei, aliás, há duas, Sr. Deputado Rui Tavares. A primeira é que os senhores converteram esta Assembleia nos últimos meses numa espécie de querido mudei a casa, porque estão sempre a queixar-se dos lugares que têm ou não. Quando é para a casa dos portugueses que é ocupada, aí já não importa. Quando são as vossas cadeiras, essas já importam. Segunda questão, que é muito importante aqui. O Sr. Deputado é vereador na Câmara de Lisboa. Em Lisboa houve pelo menos 800 casas ocupadas nos últimos anos. O senhor tem conhecimento disso? Parece-lhe que é pouca coisa? Pois a mim não me parece, Sr. Deputado, e gostava de eu ouvir sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o outro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, decidi colocar este pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares, podia ser colocado também à bancada do Partido Socialista, mas bem mais que um pedido de esclarecimento, é de facto uma consideração política. Creio que deve indignar os portugueses e até chocá-los, pelo menos a mim chocou, e creio que de resto à bancada que tenho orgulho de liderar também choca, o facto da esquerda portuguesa considerar que não devemos legislar quando as situações estão à nossa frente, mas porque elas ainda acontecem poucas vezes. Esta é a prática da esquerda portuguesa de facto. Foi assim na imigração, foi assim nas questões da segurança,
As coisas vão crescendo e a esquerda vai assobiando para o lado porque não é na casa deles. Porque se fosse na casa deles, Sra. Presidente, a questão era completamente diferente. Faz-me lembrar aquele velho fenómeno NIMBY, Not in my backyard. Enquanto não é no quintal deles, está tudo certo. Porque a questão fundamental é ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares dizer que nós estamos aqui hoje a apresentar um projeto que viola o Estado de Direito Democrático. Oh, Sr. Deputado Rui Tavares, o que viola o Estado de Direito Democrático são pessoas a ocupar casas que são nossas, que são de outros, cujo direito de propriedade está registado. Eu creio sinceramente que o Sr. Deputado Rui Tavares, mas já agora o Partido Socialista também não estava neste debate, nem sequer está neste país. Nós assistimos a pessoas que entram na casas de outros, que podia ser a sua, mas eu vou mais longe, Sr. Deputado Rui Tavares, porque eu sei que preza a família. Podia ser na casa de um filho seu, que chegasse a casa e tivesse a casa ocupada por um qualquer ocupa que entende que pode lá morar sem pagar renda e sem ter qualquer direito. Sabe qual é a grande questão, Sr. Deputado Rui Tavares? É que quando é na casa dos outros somos todos muito bonzinhos. Quando nos toca a nós, os senhores aí já tinham interesse em legislar. Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra, mas não tem tempo para responder. Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Se for sobre a condução dos trabalhos, Sr. Deputado. Exatamente. Uma vez que estes dados foram pedidos, tenho todo o prazer em enviar à mesa para distribuição à Câmara os dados que têm a ver com, precisamente, o município de Lisboa, que nos dizem que dessas 800 casas, 117 já foram regularizadas, 66 tiveram que desocupar, ou seja, o total... Sr. Deputado, já percebemos que quer distribuir as estatísticas, sim. Portanto, faça o favor de as fazer chegar à mesa. Se eu puder terminar, porque também preciso fazer um pedido à mesa. Os documentos comprovam que, de facto, não são 800 casos neste momento, mas 66 que foram comprovados, mas eu gostaria de pedir à mesa a distribuição tão atempada quanto possível da transcrição que provará que aquilo que foi dito aqui, que nós não tínhamos concordado com legislar ou que não tínhamos defendido o direito à propriedade privada, é exatamente o contrário do que eu disse logo na intervenção. Talvez o barulho que a bancada do Chega fez não tenha deixado ouvir. Faça chegar a documentação à mesa, Sr. Deputado, se faz favor. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pede a palavra para... Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sra. Presidente. Se faz favor. Nesse sentido, queria apenas sublinhar um aspecto que talvez na confusão a que temos assistido não tenha ficado claro. O deputado André Rios, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sublinhou e diferenciou que, no caso, farei chegar a parte do debate correspondente. Sublinhou que estava disponível para trabalhar na especialidade, em particular... Nós ouvimos isso, o diploma apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu acho que a Câmara toda ouviu isso e, portanto, se quiser distribuir essa parte do debate, embora ela seja pública, faça o favor. Não. Para uma intervenção está inscrita a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao tema que aqui hoje temos em debate, se a Câmara se silenciar. Tem razão, Sra. Deputada, tem que ter condições para continuar. Sr. Deputado, Srs. Deputados, vamos acalmar, por favor, sim? E o Sr. Deputado Rui Tavares não se pode queixar de não ter condições para falar e a seguir fazer uma declaração que inflama a Câmara, não é verdade? Para termos todos razão neste ponto, temos todos que dar condições a todas as bancadas para poderem fazer a sua parte.
Por isso, Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, até porque, independentemente das posições, o assunto é bastante sério e, portanto, e todos temos direito ao uso da palavra. No que diz respeito ao tema que aqui é trazido hoje pelas diferentes forças políticas, que fique claro que da parte do PAN entendemos que a ocupação ilegal de casas não deve acontecer, já é criminalizada, mas entendemos que a forma como abordam o problema não vai ao cerne do problema da habitação em Portugal. Nós temos, de facto, uma crise grave que também afeta algumas das pessoas que estão numa situação limite e que as leva a ocupar casas. Mas lamentamos que nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o PSD, nem o CDS-PP, de alguma forma tragam aquilo que são os ocupas fantasmas, porque nós temos hoje cidades absolutamente gentrificadas por residentes não habituais, temos mais de 16 mil fogos que se estima que só em 2022 tenham sido vendidos a quem tem dinheiro para tornar as nossas cidades cidades fantasmas e para expulsar os mais jovens, as pessoas que querem morar nas cidades onde sempre cresceram e viveram, e quanto a isso não temos nenhuma palavra. E volto a dizer, da parte do PAN, nós não concordamos com a ocupação ilegal de casas, entendemos que devem existir mecanismos judiciais que permitam a celeridade para a restituição da posse, mas não podemos desumanizar este debate, nem ir atrás de populismos e esquecer onde é que está centralizado o debate essencial, que é a falta de habitação, e isso só se resolve com políticas sociais, o que lamentavelmente as... Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, se faz favor. Srs. Deputados, a nossa agenda é longa, não vamos perder tempo com comentários relativamente a uma intervenção que ainda nem aconteceu. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portugal vive das piores crises da habitação da Europa e o PSD escolheu debater aqui uma caricatura e mostra que o próprio PSD está a transformar numa caricatura da direita que prefere discutir o PREC enquanto há centenas e milhares de pessoas a dormirem na rua, que trabalham, que têm um salário e que vivem em tendas porque não conseguem ter uma casa, porque as cidades foram ocupadas pelo alojamento local, foram ocupadas pelos vistos gold, foram ocupadas por residentes não habituais. Por residentes não habituais que não vivem em Portugal, compram as casas, mas depois nem sequer pagam os mesmos impostos que paga quem trabalha ou quem vive da sua pensão em Portugal. Srs. Deputados, há milhares de jovens com a vida destruída, a quem é negado o direito à habitação e já agora também o direito à propriedade, que se tornou num privilégio de quem tem dinheiro e não da larga maioria dos jovens que trabalham em Portugal. Quem está a negar o direito à propriedade, sobretudo aos jovens, são os senhores deputados que não querem resolver a crise da habitação. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção está inscrita a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Se faz favor. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, o Chega não perde uma oportunidade para atacar o 25 de Abril e para defender aqueles que beneficiaram com a ditadura fascista, socorrendo sistematicamente à mentira para fundamentar a sua retórica que não tem qualquer correspondência com a realidade. Perante o drama na habitação, com famílias a serem despejadas e expulsas da habitação onde residem, em que muitas famílias sem qualquer alternativa regressam à casa dos pais, vão morar para lojas ou garagens, empurrados para a habitação precária, estamos a falar de famílias, de gente que trabalha, que cumpre com as suas responsabilidades, a viver sem condições dignas, muitos caem nas mãos de oportunistas que exploram a pobreza e a carência dessas famílias. Mas não é nada disto que preocupa o Chega, nem o PSD, o CDS e ele. O que demonstra o total desprezo pelas dificuldades que milhares de famílias vivem e sentem no seu dia-a-dia. O que os move é como é que vão punir a pobreza. Quem vive com dificuldades, não por sua responsabilidade, mas de um sistema que explora e que se apropria da riqueza de quem trabalha e com a qual estas forças políticas estão comprometidos. Ninguém pode negar no nosso país a crise no acesso à habitação.
Os trabalhadores, o povo, são hoje vítimas da liberalização do mercado de arrendamento, da especulação imobiliária, da prioridade dada ao turismo, da ausência de investimento em habitação pública, dos lucros escandalosos da banca, que acumularam milhões à custa de prestações insuportáveis. Ao contrário do que diz o Chega na proposta que hoje apresenta, o verdadeiro problema com que o país está confrontado não é o da ocupação ilegal de imóveis, mesmo que seja feita em situações desesperadas e que se verifica de forma pontual, com a qual o PCP não compactua. O verdadeiro problema é de uma política de um governo que Senhora quer Deputada, aprofundar... vamos fazer uma pausa, por favor, para termos condições para nos ouvirmos uns aos outros. Ajudava se as lideranças das bancadas colaborassem. Muito obrigada. Mas não estão a colaborar. Muito obrigada. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor de continuar. Muito obrigada, Senhora Presidente. O problema é de uma política de um governo que nega na prática o direito constitucional à habitação. Para o PCP, a ocupação ilegal de casas não é solução para garantir o direito à habitação, mas a proposta que o Chega aqui traz não visa responder aos milhares de pessoas que precisam de uma casa para viver. O Chega não quer que se questione os lucros milionários da banca, não quer que se questione os privilégios de quem especula com o mobiliário, não se atreve a questionar a lei dos despejos, que liberalizou o mercado de arrendamento quando André Ventura andava de braços dados com Passos Coelho. Não existe construção de habitação pública. O que o Chega quer, tal como fazem muitas outras matérias, é desviar as atenções dos problemas de fundo. Se há hoje ocupações pontuais de imóveis, elas devem merecer a rápida intervenção, quer das autoridades judiciais, quer dos instrumentos da ação social, nos termos da lei, como o PCP sempre defendeu. Mas isso não significa associarmos a mais uma iniciativa que apenas visa agitar fantasmas e adiar a resolução dos problemas prementes, que é o acesso à habitação. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, não venho falar-vos apenas de paredes, cimento, tijolos, venho a falar-vos de sentimentos, venho falar-vos de justiça. Pergunto-me quantos dos senhores deputados não têm uma casa de férias ou aguardam a conclusão de um processo de reabilitação ou de uma habilitação de herdeiros. Quantos dos senhores deputados não estão ainda a pagar a vossa segunda casa ao banco ou pagaram já um projeto a um arquiteto ou um processo a um advogado? E qual é o sentimento, pergunto, qual é o sentimento, senhores deputados, de ao chegarem àquela que é a vossa propriedade, a encontrar ocupada por estranhos? Estranhos, de uma forma criminosa, passaram a deitar-se nas vossas camas, a comer nas vossas mesas e a dizerem: não saímos. Muito bem. É certamente sentimento de revolta, vontade de os pôr dali para fora. Mas esse sentimento cresce mais ainda ao constatarem que pouco ou nada podem fazer se não esperar por uma justiça lenta que mais protege os ocupas que os legítimos proprietários. E essa revolta será maior ainda se imaginarem em que estado estão os vossos pertences no que terá sido mexido e remexido ou mesmo roubado. É urgente pôr um ponto final a este tipo de criminalidade. Os direitos de propriedade e de liberdade têm que ser defendidos, pois só assim poderemos vencer o totalitarismo. O Chega não deixará passar o novo PREC que, ao que parece, é pretendido pelo Dr. Rui Tavares e pela sua bancada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. O PSD beneficiou de uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do CDS.
Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu gostava de lamentar, antes de mais, algumas intervenções que aqui ouvi, porque elas não têm rigor técnico, nomeadamente a intervenção, em algumas partes dessas intervenções, do Partido Socialista, do Sr. Deputado André Rijo e do Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE, e eu vou explicar porquê. É que quando desvalorizam esta questão, dizendo que já existe tutela penal e referem o artigo 215, eu gostava de recordar que o artigo 215 diz que a usurpação, o tipo de crime que aqui está, é feito com violência ou ameaça grave. O que nós queremos é alargar o tipo legal de crime para que mesmo nos casos em que não há violência, isto seja crime, porque as pessoas que ocupam casas em Portugal e que têm sido noticiadas, entram nas casas quando as pessoas estão fora, porque são imigrantes ou é a segunda habitação. E, portanto, temos de ser rigorosos. Quanto ao Bloco de Esquerda, também não me espanta a posição, para quem invadiu a Escola da Fontinha aqui há uns anos atrás, já faz parte... Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Não temos mais inscrições, também não temos muito tempo remanescente. Vamos passar ao encerramento. Para encerrar tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que tem 2 minutos mais 30 segundos remanescentes do tempo do debate. Se faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, a palavra que melhor descreve o encerramento deste debate e o seu decurso é esta: é impressionante. É impressionante como, de facto, temos a esquerda mais rasca da Europa em matéria de defesa da população. É impressionante. Impressionante como um partido tem o desplante de aqui chegar e dizer-lhe, Sra. Deputada, que tenho muito orgulho em ter entre estes deputados homens e mulheres, entre os dirigentes deste partido e militantes, homens e mulheres que sentiram na pele os crimes que os senhores cometeram neste país, tirando-lhes a propriedade, o trabalho e a vida que os senhores cometeram neste país, que os senhores cometeram neste país, que os senhores cometeram neste país. É por isso impressionante ouvir LIVRE, Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda dizer não são suficientes, não há gente suficiente a invadir casas, não há gente suficiente a invadir empresas, não há gente suficiente a invadir herdades ou o que seja. Se fossem mais, nós agiríamos. Assim não vale a pena. O PSD, claro, habituou-nos ao normal. O melhoral não faz bem, também não faz mal. Mantém, na verdade, tudo igual, porque é para ficar tudo mais ou menos na mesma. Senhores deputados, não há flagrante delito, nem poder do Ministério Público, nem nenhum crime de usurpação superior a outro que obnubile o óbvio. Há criminosos a ocupar casas, nós temos que as desocupar. É simples e fácil de compreender. Simples e fácil de compreender. Por isso sim, o Chega quer 48 horas para saírem da casa. Porque quem ocupa ilegalmente uma casa não pode ser premiado. Tal como quem entra neste país ilegalmente não pode ser premiado, tornando-se legal, quem ocupa ilegalmente uma casa não pode ser premiado, ficando com ela. Não há desculpa, não há caminho para trás, não há nada que justifique o que foi feito no passado e o que foi feito hoje. Não é nenhum preque, não é nenhuma ameaça. É mesmo aquilo que o novo Parlamento deve fazer. Deixar-se de politicamente correto, deixar-se de tricas e de tretas e dizer aos proprietários, aos que investem, aos que trabalharam para ter uma casa, agora já não passam, passaram, agora não passarão mais. Obrigado. E chegamos ao fim do vídeo. O direito à propriedade privada é o direito que cada indivíduo tem de possuir, usar, gozar e dispor de bens, sejam eles móveis ou imóveis, de forma exclusiva dentro dos limites estabelecidos pela lei. Este direito é fundamental em sistemas como o capitalismo e é protegido pela Constituição da República Portuguesa. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.